Alô pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao canal Escola de Gamaliel. Meu nome é Eliezer Luiz e desde já eu quero desejar para você toda sorte de bênção e toda prosperidade recaia sobre você e toda a sua família, ok? Neste vídeo eu quero falar um pouco da minha experiência com a ferramenta Ressonância Harmônica, uma ferramenta desenvolvida pelo professor Hélio Couto. É uma ferramenta de iluminação espiritual. No vídeo passado, eu disse que eu sou um evangélico, um cristão que segue a igreja evangélica, né? Que vai para a igreja evangélica. Mas desde os meus 18 anos de idade que eu me converti, eu tenho algumas indagações, algumas perguntas que eu sempre fiz dentro de mim e que eu nunca tive respostas com os ensinamentos que eu tinha. Quando eu comecei a buscar a espiritualidade, eu comecei a pesquisar sobre alguns vídeos, sobre alguns livros, eu descobri essa ferramenta do professor Hélio Couto. Na verdade, eu escutava os áudios do professor Hélio Couto, aí teve um dia que eu cliquei e fui para o site do professor Hélio Couto, onde eu comecei a assistir as palestras dele, e uma das suas palestras, que se chama Desvendando os Mistérios da Realidade, já nessa primeira palestra, eu já tive um choque de realidade, onde o meu espírito parece que ele se acendeu dentro de mim e minha vida começou a ter mais sentido. Comecei, só nessa primeira palestra, eu comecei a obter diversas respostas de várias indagações que eu tinha dentro de mim. E também algo que me chamou a atenção foi a maneira que o professor falava, a simplicidade e a forma que ele falava, que todo mundo, desde o leigo até o mais culto, entende aquilo que ele está falando. E também ele falava sobre, nessa primeira palestra que eu assisti, ele falava sobre o vácuo quântico, falava sobre o bóson de Higgs, ele falava sobre também a corda ou supercorda do átomo, da molécula, de célula, de órgão, falava sobre tudo isso. E ele também ele destrinchou um pouco do experimento da dupla fenda, que foi desenvolvido no ano de 1805, se não me falha a memória. E ele começa a explicar como que funciona o universo, como que funciona a nossa realidade, como a gente quer viver neste grande universo sem conhecer as nossas realidades, como é que funciona a nossa realidade. Então, já nessa primeira palestra, eu já tive um impacto tão grande dentro do meu espírito que eu falei, parei, pensei, falar, não, vou começar a seguir os ensinamentos deste homem, porque ele está falando algumas coisas que eu nunca tinha escutado. Aí quando eu comecei a pesquisar, realmente batia tudo aquilo que ele falava. E, e alguns questionamentos que eu tinha dentro de mim foram sanados. Um deles é, por que os líderes da igreja evangélica não se aprofundam no tema de espiritualidade? Logo, eu comecei a entender que essas pessoas, esses líderes, eles também não conhecem sobre o mundo espiritual e sobre espiritualidade. E como uma pessoa que não sabe desse assunto, ele pode ensinar alguém que está querendo resposta sobre este tema? Então, hoje eu entendo que eu não posso culpar essas pessoas, porque eles também têm a mesma dificuldade que eu tinha lá atrás. Eu sempre gostei de buscar, de informação, de ter respostas. E algumas respostas eu comecei a ter depois que eu comecei a estudar e praticar a mecânica quântica. Eu comecei a me sentir mais perto de Deus. Eu senti Deus dentro de mim. É como se fosse... Eu vivia em um peso de religião. Eu vivia num fardo muito pesado dentro da religião.
E depois que eu depois que eu descobri a mecânica quântica, parece que esse peso saiu, esse fardo saiu. E agora parece que eu me sinto uma pessoa mais leve, uma pessoa que está diante de Deus, uma pessoa que está mais perto de Deus, que agora acredita mais nas palavras de Deus, que crê mais em Deus, porque depois que você começa a entender como a realidade funciona de fato e de verdade, nós vamos ver que não que nós fomos enganados no passado, nós seguimos essa doutrina e pensamos que só existe essa verdade absoluta. Mas não existe somente uma verdade absoluta. Então, quando eu estava já assistindo às palestras do professor Hélio Couto, eu recebi uma iluminação espiritual mais tão grande que as pessoas já viam a mudança de mim, em mim, de dentro para fora. Eu buscava aquela paz de espírito. Eu queria, eu não me conformava, eu não me conformo com este mundo, mas eu tento mudar ele através da renovação mental, porque somente através de uma renovação de mente que nós podemos mudar e transformar este mundo que a cada dia que passa está mais difícil. Quando a pessoa ela recebe essa iluminação espiritual, ela vai atrás de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O professor Hélio Couto, ele tem uma teoria em cima da pirâmide de Maslow, que é a hierarquia da necessidade humana, a hierarquia da necessidade de Maslow. O professor Hélio Couto pegou essa pirâmide de Maslow e adaptou para sexto degrau. Eu não quero falar sobre os 6 degraus dessa teoria do professor Hélio Couto. Eu também vou deixar os 6 degraus na descrição desse vídeo. Eu vou falar nesse momento somente do sexto degrau, que é o quê? Que é a transcendência da vivência com a unicidade com o todo. Não agindo segundo a nossa própria vontade, mas apenas fazendo a vontade de Deus, ou a vontade do todo. Esse sexto degrau, que é a teoria dos 6 degraus do professor Hélio Couto, só isso já é um choque de realidade para muitas pessoas, para as pessoas que estão buscando espiritualidade. Somente essa teoria do professor é uma realidade que mexe dentro da gente. Olha só, a pessoa que recebe uma iluminação espiritual, ela quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É que você se une com Ele, é que você faz uma função com Ele e vive para Ele. Faça a vontade dele, não a nossa própria vontade, mas andar segundo e fazer apenas a vontade de Deus. Só isso basta. Por quê? Porque você vai ter sensibilidade de ouvir a voz dele, você vai ser sensível às coisas espiritual. Então era isso que eu estava buscando anos atrás. Era isso que a minha alma, a minha mente, o meu espírito saciava. Jesus disse para aquela mulher no poço de Jacó: se você beber desta água, você tornará a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, formará em você rio de água viva que jorrará para a vida eterna. Essa é uma passagem que eu nunca tinha entendido, mas hoje, com essa ferramenta espiritual, eu tenho compreendido essas falas. É isso que Deus tem para a nossa vida. É o quê? É uma renovação
de mente através da verdade. Eu quero agradecer a todos que viram esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, isso vai nos ajudar bastante. Curte o vídeo, deixa nos comentários se você gostou ou não e compartilha no seu grupo de WhatsApp. Deus abençoe. Tá aqui meu filho, dá um tchau aí. Olha ele aí. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado, tá?